Paz de Jesus, pessoal. Nós vamos começar a nossa primeira aula, a respeito da salvação, nossa série sobre salvação. E nós vamos começar com um texto base lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15. Vamos acompanhar o que diz Gênesis 13, 15? Ele fala: "E eis que da serpente e da mulher suscitarei um que esmagará a cabeça da serpente." E eu pergunto a você agora, quem você acha que é este que vai esmagar a cabeça da serpente? Obviamente ele está se tratando de Jesus Cristo. Se você for acompanhar mais à frente, se você fazer o estudo teológico em cima desse texto, você vai perceber mais à frente que se trata de Jesus. A nossa tese desse tema sobre salvação será: Deus, na sua infinita graça, traçou um plano de salvação para todo aquele que nele crê. Nosso fio de ouro é: Deus, em sua infinita misericórdia, fez convergir em Cristo seu plano eterno. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Gólgota. Nosso pensamento temático: o ser humano só pode ser um em Adão, ou ser em Cristo. A gente acredita que nós precisamos ser como Cristo, estarmos como um ser humano em Cristo. Nós não perdemos a nossa humanidade, mas nós com Ele somos um. Os hinos sugeridos, me leva para casa, e logo em seguida ninguém explica a Deus. Você pode estar acompanhando aí, no seu tablet, no seu smartphone, acompanhando a nossa lição pela leitura também. O tema da salvação ele é abundante nas Escrituras, pois desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, o homem necessita dessa grande graça em sua vida. No dia em que os nossos primeiros pais pecaram, naquele lindo jardim, seu estado espiritual mudou, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez a gente faça a seguinte pergunta: o que tem a ver com o pecado de Adão? A primeira coisa que a gente faz muitas vezes é perguntar: mas o que eu tenho a ver? Por que a gente está pagando por algo que foi feito lá atrás? Por que nós estamos pagando? Por que corre em nós? Por que corre sobre a nossa geração ainda aquilo que Adão e Eva fez? Se lhe fosse respondido com outra pergunta: de quem é a culpa pela situação atual do Brasil? Você talvez respondesse: dos políticos, não é verdade? Mas quem elegeu os políticos? Nós, os brasileiros, elegemos os políticos. Então a culpa é nossa, porque elegemos homens corruptos. Foi assim com Adão e Eva, que eles eram os nossos representantes, ou seja, Deus instituiu Adão como representante legal da raça humana. Adão e Eva foram os primeiros da criação. Acredita-se que são os pais, são os nossos pais aí na era primitiva. Então, o que a gente pode perceber com tudo isso? De que sempre a gente está se reportando, querendo responsabilizar alguém. O culpado é Adão, o culpado é Eva, quando na verdade nós continuamos pecando. Em nós corre a mesma decadência daquilo que eles fizeram no passado. Nós continuamos representando ainda. O que aconteceu, porém, o que aconteceu com a queda do homem? A primeira coisa que a Bíblia nos diz é que foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos agora estão num ato de iniquidade, todos agora foram contaminados pelo poder do pecado. Em Romanos 3, 23, e só podemos entender a importância da glória de Deus se tornou, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para as coisas do mundo, pelo caos que tem acometido a humanidade, a gente vê tamanha desgraça que o pecado trouxe para a humanidade. A morte física é uma das primeiras características de que o pecado trouxe para nós. A morte física. A morte física se dá no momento em que as funções do nosso corpo cessam. A palavra de Deus define o estado do corpo na morte, dizendo: e do pó retorne à terra de onde veio. Eclesiastes 12:7. Nosso corpo veio do pó
e para o pó retornará, exceto no arrebatamento, quando os vivos serão transformados. Então a gente percebe aí que a primeira característica, a característica que o pecado trouxe, né, da queda, depois da queda, o que ela trouxe, a maldição que trouxe também foi a morte física, né? Agora os homens estão morrendo. Nós estamos nesse exato momento agora, o tempo que está se passando, a morte física está chegando para nós. No decorrer que o tempo passa, nós estamos morrendo, logicamente. A segunda morte foi a morte espiritual, né? Isso tem um peso muito grande. É o estado espiritual no qual o homem, envolto em delitos e pecados, é tido para com Deus como morto. Em Efésios 2:1, Paulo nos diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. E prossegue dizendo: Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, ou seja, através de um só, através de Adão, o pecado se proliferou, né? E aí agora trazendo morte de nós para com Deus, porque antigamente Adão tinha, né, o contato direto, a Eva tinha um contato direto com Deus, então eles poderiam estar em constante conversa, em diálogo. Deus descia na viração do dia para conversar com Adão. Veja que maravilhoso é isso. Imagine agora você ter a presença de Deus, Ele conversar, sabe, olho a olho com você, né? E o que eu acho mais interessante nisso tudo é que o homem, depois que ele toma uma decisão de pecar, de estar em desobediência, ele perde essa intimidade. Ele perde, o espírito dele agora está agora em oculto, é como se ele estivesse morto para com Deus, né? Isso se dará, olha lá, em Efésios 2:1, Paulo nos diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. E prossegue dizendo: Pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só. Não trouxe apenas, então a gente já viu, ó, a morte física, a morte espiritual, e nós vamos ver agora a morte eterna. Mas o que é a morte eterna? Este é o banimento da presença de Deus. João, escrevendo no Apocalipse, nos diz: Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, do 11 ao 15. Isso se dará no julgamento das obras dos homens. Isso é o julgamento final. Você vai ver de que todo aquele que não estiver com a marca do Senhor Jesus, não estiver lavado, remido pelo sangue de Jesus, esse será jogado para o inferno. Não é que Deus criou o inferno para que você pereça, para que nós venhamos a perecer, mas o homem na sua vontade e vai para esse lugar querendo. Os homens vão para este lugar querendo. Então, Deus não criou a morte eterna. O homem, o Adão e Eva no seu desejo, né, influenciados pelo poder da serpente, do mal, do diabo, eles agora decidiram transgredir a lei de Deus. Eles estavam a ofender Deus. Deus é justiça, Ele não pode se deixar ser vencido pela injustiça. Então, Ele agora bane o homem, né? O homem não tem mais esse contato com Ele, de intimidade, né? Trazendo agora a morte física, morte espiritual e a morte eterna, que é no lago de fogo. O que leva um homem a esse estado? A Bíblia é clara em mostrar que foi o pecado de Adão que trouxe a morte ao mundo. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte espalhou-se por toda a raça humana, porque todos pecaram. Portanto, como foi por um homem que entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5:12. Qual a consequência disso? Todos os homens morreram por causa do pecado de um só homem. Toda a raça humana tornou-se pecadora e todos eram candidatos ao inferno. Ou seja, todos nós estávamos candidatos, estávamos agora, após a gente ter transgredido a lei de Deus, sair da vontade de Deus, nós agora éramos candidatos ao inferno, ao lago de fogo. Mas olha o que o autor segue dizendo: mas o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça
que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou a muitos. E esse é o motivo de estarmos alegres, é de sabermos de que, embora através de um homem, através de Adão, o pecado veio para toda a humanidade, agora, através de Jesus Cristo, nós temos acesso à salvação, nós temos acesso ao Senhor agora. Agora nós podemos estar em intimidade, o véu se rasgou de cima a baixo. Nós vamos dar algumas referências que você pode se aprofundar mais no tema de salvação. Não é? É muito interessante esse tema. Vamos seguir. Então, vou para o inferno por conta do pecado de Adão? Sim e não. A resposta é essa. Através do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, dignos do inferno. Todavia, por Jesus, Deus adiou o dia da condenação dos que não creram para o dia do juízo final. Mas se foi o pecado de Adão que causou todos estes males, então o que é pecado? Vamos dar algumas definições do que é pecado, usando algumas palavras gregas e hebraicas, como transgressão, infração da lei, limite divino entre o bem e o mal. Ou seja, cada vez que nós infringimos aquilo que Deus diz, transgredimos os seus mandamentos. Cada vez que a gente transgride a vontade de Deus, nós estamos em transgressão, estamos transgredindo aquilo que Deus instituiu como bom ou ruim. Iniquidade é um ato inerentemente errado, que é expressamente proibido ou não as pessoas cometem determinados pecados, que embora não listados como pecado, traz em nossa consciência o testemunho de tal ato desagrada a Deus. Romanos 1, do 21 ao 23. Por exemplo, os índios que nunca ouviram o evangelho, todavia sua consciência acusa-os e os defende. Deixa eu explicar essa parte aí. Se você perceber, as pessoas vão dizer assim, certo, mas e os índios, e aqueles que estão em tribos, aqueles que estão espalhados, que nunca tiveram acesso à palavra, eles vão ser condenados ao inferno? Não. O Senhor, Ele é justo. Ele não mandaria alguém para o inferno sem antes ouvir as palavras. Deus, Ele tem as suas formas de se expressar. Deus tem a sua forma, através da natureza. Deus expressa a sua grandeza através da sua criação. A própria criação revela ao Deus, o Criador de todas as coisas. Não é? Erro. Quando sabemos a vontade de Deus e deliberadamente nos afastamos do caminho dele, incorremos ao erro. Não é? Em Romanos capítulo 1, verso 18 e em 1 João 3, 4. Errar o alvo constitui-se em um fracasso em não atingir o padrão divino. Romanos 3, 23. Cada vez que o homem tenta atingir os altos ideais de Deus por suas obras de justiça, ele fracassa, cai e erra o alvo. Delito. Cada vez que transgredimos aquilo que é expressamente proibido, cometemos um delito. Cada vez que a lei nos diz para não ultrapassarmos os limites da ordem e não levamos em conta, incorre em punição para nós. Quando nos é dito para não ultrapassarmos uma via em alta velocidade. E mesmo assim, passamos de 40 e somos multados por infringirmos a lei. Né? Se uma via ela determina que você não pode ultrapassar mais de 30 e você vai a 40, você vai estar em delito, está cometendo um delito de trânsito. De onde veio o pecado? Dizer de onde veio o pecado é difícil, mas pode-se dizer que ele achou lugar em Lúcifer através de uma escolha deliberada sua, e através dele entrou no mundo. Em Isaías capítulo 14, verso do 12 ao 14. Em qual a consequência do pecado pessoal? O pecado não é apenas universal, ele também é pessoal. E qual a consequência do pecado pessoal? O pecado não é apenas universal, ele também é pessoal. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por intermédio de Cristo Jesus, Romanos 6:23, o pecado é descrito por Jesus como tendo uma geografia. Ele o revela dizendo, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação,
furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Mateus 15:19. Logo não somos inocentes, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Vocês percebem de que o pecado ele abriu uma porta, ele abriu diversas portas para que toda uma sorte de malignitude venha atacar. Em seguida, nós vemos de que tudo isso foi por conta de uma ação, porque um homem decidiu, né, ter esse poder, essa consciência entre o bem e o mal, agora coagido por Lúcifer. Todo pecado é um insulto à santidade de Deus e uma afronta ao plano do Criador para com o homem, desde o tempo de Adão até os dias de hoje. A quem ama o pecado, a sentença é a morte. Diz Deus a Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2:16-17. Você percebe de que Deus ele havia dito: olha, se vocês comerem deste fruto, vocês morrerão, certamente vocês morrerão. Mas mesmo assim, Deus estava falando da morte, dos três tipos de morte que nós já vimos: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. O vingador. Josué, servo de Deus, ordenou ao povo para que fossem constituídas cidades de refúgio para aqueles que cometessem crimes sem intenção de fazê-lo. Disse: elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. Números 35:12. O vingador representa a justiça de Deus, que procura o pecador para cobrar por sua culpa, porém ele foge a refugiar-se na cidade de refúgio, Cristo. Jesus, nossa cidade de refúgio. Mateus cita Jesus como nossa cidade de refúgio. Ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Quando o pecador cansado procura em Jesus Cristo abrigo, ela fica livre para servir. Deixa eu explicar essa parte. Antigamente, agora Deus institui a cidade de refúgio. O que acontece? Um homem que cometeu um determinado assassinato sem querer, ou seja, tipo, a sentença de julgamento automaticamente, né, quando você atenta contra a vida de alguém, seja intencionalmente ou não, isso ocorre que a família fica brava, enfurecida e tenta buscar justiça com as próprias mãos. Porém, Deus agora estava dizendo: olha, existiam as cidades de refúgio, que lá vocês serão abrigados, vão lhe ouvir, vão realmente procurar saber o que foi que aconteceu, para que tudo esteja acontecendo. E caso você chegue lá, você vai ser julgado, né, de forma mais imparcial, né? Haverá um julgamento sobre a sua causa, né, podendo ser sentenciado à morte ou não, né? Nós percebemos de que se o indivíduo agora, nesse período de estar indo à cidade de refúgio, corre o risco de ele ser morto. Então, vamos adiante. A conclusão: através do pecado de Adão, toda a raça humana estaria condenada. Paulo afirma isso escrevendo aos Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Antes, todos nós estávamos em um estado de condenação, mas Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Que você possa descansar nessa salvação. O plano de salvação se resume nisso, através de um homem, né? Deus já sabia, na sua infinita sabedoria, ele já sabia de que haveria a possibilidade de Adão pecar, de Eva pecar, mas ele também, agora nós vamos estudar mais à frente, né, o plano de substituição. Qual foi o plano que Deus traçou para a humanidade, né? Qual foi o plano que Deus havia, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia preparado, né? Vamos dizer, um plano de salvação, né? Um plano B para a humanidade. Ele não poderia deixar com que eu e você viéssemos a condenar. Então essa foi a aula de hoje. Que você possa ser abençoado. Busque em outras fontes. Vamos estar colocando referências de mais textos que vocês podem estudar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amor e graça sobre a sua vida.